Após a pandemia do coronavírus, o tema viroses e os vírus, a estrutura viral, tornou-se um assunto muito importante a todos nós. Eu sou o professor Augusto. Nós vamos ver nessa aula as características mais importantes dos vírus e especialmente a replicação dos vírus, como o SARS-CoV-2 e outros. O material genético RNA positivo, o material genético RNA negativo. Gostou do tema? Dá um like nessa aula, se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda a fazer com que a gente monte aulas boas, novas para vocês. Bom, pessoal, no caso, os vírus são agentes infecciosos muito pequenos, entre 20 e 400 nanômetros no máximo. O nanômetro, vamos lembrar, aquela unidadezinha que é 10 a menos 6 milímetros. É 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, uma partícula muito pequena, uma estrutura muito pequena. A questão é, são seres vivos ou não? Pessoal, na verdade, isso não vem nem ao caso. Mas um vestibular pode cobrar, uma questão de prova pode cobrar isso. Se eles considerarem como sendo um ser vivo, que é o que a grande parte vai considerar, você fala, são seres vivos porque eles têm material genético, eles têm ácidos nucleicos, especialmente ácidos nucleicos e proteínas, e eles podem se replicar, a reprodução viral acontece, eles podem fazer mutação, aspectos de seres vivos. Mas eles também têm aspectos de matéria inanimada, né, pessoal? Não são formados por células, eles não têm uma atividade própria. Então, veja, agentes infecciosos muito pequenos, vistos só ao microscópio eletrônico, que são formados por um tipo apenas de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Existem exceções. Existe aquele citomegalovírus que pode provocar até câncer de colo intestinal, mas pessoal, que a gente nem vai considerá-lo aqui. De um modo geral, o vírus tem apenas um dos materiais genéticos, ácido nucleico DNA ou RNA, ácido ribonucleico. Proteína sempre, eu vou te mostrar um aspecto de um SARS-CoV-2, que é o grande e importante vírus que a gente fala ultimamente, né? Então, o material proteico e ácido nucleico. Só que eles têm também outros materiais orgânicos. O envelope, geralmente vírus tem envelope, pode ter vírus que não tem esse envelope. Envelope lipídico ou lipoproteico, carboidratos, glicoproteínas. Então, vários materiais de seres vivos os vírus têm, mas eles não são formados por células. Então, pessoal, o vírus é uma célula procariótica? Não, isso está errado. Tá? Por exemplo, esse vírus aqui não é envelopado. O mosaico do fumo, aqueles vírus de batata, esse é aquele famoso vírus que afeta bactérias, ó. Ele é o bacteriófago, um vírus de DNA. Daríamos um exemplo aqui do vírus da imunodeficiência, ou vírus HIV. Aqui, por exemplo, um vírus de DNA, só um aspecto viral aqui, ó, pessoal, um adenovírus. Os vírus têm vários formatos diferentes, mas sempre vão ter um material genético e proteínas, tá? Aí, pessoal, vírus, ó, o segredinho, só para você. Vírus não tem ribossomos. Vírus não respira, vírus não come, vírus não faz ATP. Então o vírus não tem atividade própria, pessoal, atividade metabólica. Vírus, como eles não têm ribossomos, não são células, eles não podem fazer o que as células devem fazer. A síntese proteica, respiração celular. Eles não fazem, pessoal, não tem atividade metabólica. Ah, o vírus respirou, excretou. Isso está errado. Isso é atividade celular, né? Agora, os vírus, por esse motivo aqui, não tendo metabolismo, eles não conseguem fazer processos bioquímicos que são anabolismo, catabolismo. Então, eles são parasitas intracelulares. Cuidar com a palavra aqui, é obrigatório, não é facultativo, hein? Parasitas e células obrigatórias. E outra coisa, pessoal, parasitas específicos, hein? O SARS-CoV-2, que eu já vou mostrar, ele parasita as células, por exemplo, de pulmões, de vasos sanguíneos, do coração, de intestino, até que pode ser encontrado nas fezes, nos rins. Então, eles parasitam células, os vírus são parasitas específicos, vírus de algas, de plantas, de fungos. Vírus apresentam especificidade, certo? Mas essa é a parte importante, a capacidade de mutação, a fabricação de vacinas. Porque, pessoal, o vírus infectou o teu corpo. Tá? Um vírus de dengue 1, por exemplo. Tá? Daí você faz o anticorpo ele tem um encaixe perfeito.
aquele antígeno viral. Só que se o vírus mudou, o que acontece? O anticorpo que você fez para o primeiro vírus que te infestou, ou te infectou, né? Ele já tem que ser diferente, porque o encaixe agora mudou. Esse encaixe mudando, pessoal, a mutação dele, torna-se um fato muito importante, porque ele pode se encaixar com a mesma célula, tá? E na verdade, essa célula pode ter um receptor até diferente para esse vírus, mas aquele anticorpo que você fabricou na primeira vez, ele já não atua mais contra esse vírus. Então a capacidade de mutação e a grande capacidade replicativa, mas no interior de células hospedeiras, dão aos vírus o aspecto de seres vivos, certo? Bom, como esse assunto agora, o SARS-CoV-2 da Covid-19, tornou-se um assunto muito importante, deixa eu te mostrar o SARS-CoV-2 e depois te falo da replicação viral dos materiais genéticos que os vírus têm. Só lembrando, pessoal, o SARS-CoV-2, ele é chamado assim porque é uma variedade do SARS, daquela pandemia de 2002 e 2003 na China, que era a Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS. Depois teve o MERS também, que é outra variedade de coronavírus. Você pode ver as variedades de coronavírus, a família Coronaviridae, numa aula aqui no canal chamada Covid-19. Dá uma olhadinha nessa aula sobre as variedades humanas de coronavírus, as famosas 7 variedades de coronavírus humanos. Lembrando que tem diversas variedades de coronavírus que afetam diversos outros animais, até baleia, pessoal, cobras, né? Lagartos, outros mamíferos, o morcego. Então veja, o coronavírus, no caso SARS-CoV-2, ele é chamado coronavírus por causa dessas proteínas aqui, ó, as glicoproteínas espícolas, que a gente chama de spikes. Alguma mudança nessas spikes já muda o quê? Já muda o encaixe, né, que ele tem, ou seja, o receptor viral ali, ou o anticorpo também. O anticorpo já passa a ser um outro agora para atacar aquele tipo de proteína. Então essas spikes, pessoal, são aquelas proteínas que elas se encaixam perfeitamente no receptor da célula, especialmente uma célula dos alvéolos pulmonares nossos, que são os pneumatócitos 2. Que tem aquela enzima que encaixa certinho nas spikes, que é aquela ECA2, aquela ECA2. Essa enzima também atua na conversão da angiotensina 2, que é uma molécula hormonal importante e muito ativa no controle até da nossa pressão arterial. Pessoal, como o assunto não é os sintomas agora, pelo menos nessa aula, dos coronavírus, só queria te mostrar a estrutura. Veja, as espículas, por isso o nome, essas espículas envolvem todo o envelope, que é lipídico, estão ao redor do envelope, por isso o nome corona, parece uma coroa. O envelope lipídico, lipoproteico. Existe uma proteína importante que é a atuação como enzima, que é a hemaglutinina esterase, que também atua na entrada do vírus na célula. E lembrar, pessoal, que todo vírus tem um capsídio. Tendo ou não envelope, como o bacteriófago, que não tem envelope, eles vão ter um material proteico envolvendo o ácido nucleico, que é o capsídio, formado por proteínas dos capsômeros. Não esqueçam que todo vírus tem esse capsídio e que o capsídio é proteico. Só que esse capsídio, no caso aqui, ele envolve o material genético do vírus SARS-CoV-2, que é RNA. Isso muitas provas vão cobrar. Qual é o material genético dos vírus, dos coronavírus? RNA. Só que ele tem um RNA cadeia positiva, que é aquele RNA que já atua como RNA mensageiro. Ele já é lido pelos ribossomos. A estrutura do SARS-CoV-2 básica está aqui, as spikes, hemaglutinina, tem também proteína E, várias outras proteínas que vão ajudar a formar esse envelope, além da parte lipídica. A camada lipídica, pessoal, a dupla camada lipídica, ele na verdade ele pega quando ele está saindo da célula hospedeira, aquela célula parasitada, né? Como por exemplo o que eu falei, o pneumatócito 2. Então basicamente a estrutura viral é essa, os vírus têm formatos diferentes. E esse capsídeo, pessoal, não precisa nem ter esse formato arredondado. Geralmente a gente fala desse capsídeo aqui, arredondado, mas ele pode ter um formato até hexagonal. Mas o importante é você conhecer o material genético, que é o RNA cadeia positiva. Sobre o material genético ser RNA ou DNA,
Eu vou apagar esse quadro, vamos fazer um novo quadro e vamos falar na próxima tela sobre a replicação viral. Daqui a pouquinho. Então, o quadro já feito, você viu como foi rápido? Agora nós estudaremos a replicação viral, assunto muito importante devido à pandemia do SARS-CoV-2, a Covid-19, porque o vírus da Covid, pessoal, o SARS-CoV-2, os coronavírus, a família Coronaviridae, eles são vírus de RNA positivo, certo? Como são os vírus de dengue, febre amarela, zika, chikungunya, etc. Aí tem os vírus de cadeia negativa, como é o exemplo clássico do vírus de gripe, tá? Aí tem sarampo, rubéola, cachumba, etc. E aqui um retrovírus, que é o vírus HIV, podia ser o vírus HTLV da leucemia, porque vírus são cancerígenos também. Então nós temos 3 situações de replicação viral envolvendo o vírus de RNA. Quando a gente fala que os vírus são de RNA, eles são ribovírus, tá? Nós estamos vendo aqui a replicação de ribovírus. Não confunda, porque nem todo vírus de RNA é um retrovírus. Todo vírus de RNA é um ribovírus. Retrovírus é um caso especial que eu já falo aqui. Primeiro, pessoal, o vírus SARS-CoV-2. Eu desenhei rapidinho 3 células. Veja como elas ficaram bem redondinhas e bonitas, né? Então, nós aqui, ó, vamos citar o exemplo. Esse aqui poderia muito bem ser o vírus da febre amarela, da dengue, que fala-se muito também, né? Mas, pessoal, vamos falar mais desse cara que mais nos interessa aqui, ó, o SARS, ou poderia só ser o SARS, né? SARS-CoV-2, tá? Quando ele infecta uma célula, o RNA dele, não interessa a entrada dele ali, ó, na verdade interessa, lógico, mas não para essa aula. Essa é aquela substância, só para citar porque isso aqui é importante, ó. Essa é aquela enzima que eu falei agora há pouco, que é aquela enzima conversora da angiotensina 2, que vai regular a nossa pressão arterial. Na verdade, a angiotensina 2 regula a pressão arterial. Então a enzima receptora do vírus é a mesma enzima que ajuda a converter uma substância importante que controla a nossa pressão arterial, certo? Então, só que essa enzima aqui, ó, pessoal, na verdade é o receptor viral, né? Agora, ela atua como receptor do vírus, tá? O vírus entrou, porque os vírus podem ser endocitados, mas não vem ao caso isso agora. O que interessa é saber quando ele é de RNA positivo, que é isso que interessa mesmo. Quando ele é de RNA positivo, o RNA dele já atua como mensageiro e o negativo não. Então, quando ele fala o vírus de RNA positivo, qual é a diferença? Ele já atua como RNA, tá? Ele já atua como um código. Ele já pode ser lido pelos ribossomos. Então, ele já atua como aquele RNA que tem os códons, lembra? Que é o RNA mensageiro. Então eu fiz a fita em azul aqui, ó, meu povo. Eu fiz a fita em azul. A fita em azul foi o RNA que entrou. Esse RNA é o quê? É o RNA positivo, cadeia positiva, tá? Cadeia sense, ou cadeia positivo mesmo. O que acontece? Só que, pessoal, ele vai ter que fazer a transcrição agora. Ele vai ter que fazer o processo de formar um outro RNA. Transcrição. Por quê? Que ele vai ter que fazer um novo positivo para ele mesmo. Turma, vamos lembrar assim, ó, o RNA tem uracila, adenina, citosina, guanina, não tem timina. Só que ele não consegue fazer um igual a ele. Adenina com adenina não pareia. Citosina com citosina não pareia. Então é como se fosse a imagem dele. Adenina com uracila, uracila com adenina, citosina com guanina, guanina citosina. Ele vai ter que fazer uma imagem dele, pessoal. Ele vai ter que fazer um outro RNA, que é o RNA negativo. Olha aqui, ó, na transcrição. Ah, então esse vermelhinho eu não estou fazendo dupla hélice de DNA, não. Esse agora é um RNA negativo. Entendi? Porque ele não consegue fazer um positivo direto. Entende essa ideia? A adenina não pareia com a adenina. Citosina não pareia com citosina. Então ele tem que fazer uma imagem dele, tipo um espelho dele, para daí fazer um positivo, olha aqui, ó. Daí ele consegue fazer um positivo agora aqui.
Então entendam sempre assim, ó, se entrou positivo, tem que sair positivo. Entrou positivo, tem que sair positivo. Esse positivo que ele faz já atua como o que eu falei? Já atua como RNA mensageiro. Então esse positivo nada mais é, pessoal, do que um RNA mensageiro agora, que vai fazer o que? Codificar proteínas. Vai fazer o grande processo de, lembra, né? Tradução. Agora ele fazendo um positivo, ele consegue traduzir. Traduz o quê? Nas proteínas, pessoal, isso aqui é montagem viral. A replicação, que é o certo chamar, reprodução é replicação, é por montagem. Montagem viral, ou seja, ele está agora, ele tem um código, agora ele tem um código dele para conseguir fazer as suas proteínas e já fez também mais RNA positivo para ele. Então, pessoal, com o negativo ele faz RNA positivo para ele mesmo. Vamos imaginar assim, ó, ele fez RNA positivo para novos vírus que ele está montando e ele fez proteínas. Consequentemente, agora na saída, porque ele fez o material todo dele, ele vai pegar o envelope da membrana, na verdade, o material membranoso formando o seu envelope. Consequentemente, o que vai acontecer? O envelope está aqui, pessoal, vamos lembrar que esse envelope é material membranoso da própria célula. Proteínas mais RNA positivo, porque, lembra, entrou positivo, sai positivo. Agora ele montou aqui, ó, o seu capsídeo. Eu fiz em vermelhinho ali, a cor mudou aqui, mas não faz mal, ó. Aqui ele fez o capsídeo e aqui o seu RNA, ou seja, são vírions que vão parasitar outras células agora. Entrou positivo, tem que sair positivo, mas fez o negativo intermediário. O negativo não atuou como mensageiro, né? Aí esse negativo faz um mensageiro, um positivo mesmo, para traduzir em proteínas e consegue fazer também mais RNAs para ele. Esse é o caso do SARS-CoV-2, certo? Pessoal, poderia ser um caso de positivo também na dengue, zika, chikungunya, febre amarela, hein? Os coronaviridae, os flaviviridae, chikungunya, os tongaviride, tá? Muito importante isso. Quanto ao fato do vírus ser de RNA cadeia negativa, agora, pessoal, veja a diferença aqui, ó. Esse é o famoso caso dos vírus mutantes também, obviamente, de gripe, as gripes, tá? Então, vamos lá. As células pulmonares, por exemplo, os receptores virais, olha aqui, ó, o receptor da célula, só que agora ele não atua como RNA mensageiro, se ele é negativo. Se ele é negativo, ele não atua como mensageiro. Então tá aqui o mensageiro, na verdade tá aqui o negativo, então esse vermelhinho aqui o que é? Esse vermelhinho, observando a sequência, é o RNA negativo. Ele vai ter que fazer o quê, pessoal? Vai ter que fazer a transcrição dependente daquelas enzimas RNA polimerases. Então veja aqui, ó, acontece o processo de formação de novos RNAs, mas é a mesma história aqui, ó, na verdade, quer dizer, mesma história por uma parte, porque ele tem que fazer o espelho dele, né? A adenina, agora é o vermelhinho. A adenina não dá com a adenina, já te expliquei isso aí. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um positivo. Ele tem que fazer um positivo. Entrou negativo, sai como? Não vi. Sai negativo, Augusto. Então agora ele faz um positivo para poder fazer o negativo para ele, tá? Para poder fazer negativo para ele. Por quê, pessoal? Por causa do molde lá, que serve para fazer o negativo. É aquela fita nonsense que ele chama, ou no caso aqui, a cadeia negativa. Pronto, esse é o RNA dele, tá? E com esse RNA positivo, que já atua como o quê? Que já atua como RNA agora mensageiro. Aqui eu coloquei essas bolinhas que são os ribossomos, viu? Atuantes na síntese proteica. Eu lembrar que síntese proteica é o processo de tradução. Agora, ele fez o quê? Ele fez proteínas e com o seu RNA negativo, ele vai juntar, então, pessoal, isso aqui forma um capsídeo viral que envolve o material genético. E aí ele faz o quê? Daí ele sai, obviamente, envelopado. O envelope é a membrana plasmática, ó. Ó o envelope viral. O envelope é o capsídeo proteico e o material genético dele, que é RNA negativo. Então, lembrando, entrou positivo, tem que fazer... Entrou positivo, tem que sair positivo. Entrou negativo, tem que sair negativo. Só que esse negativo aqui
não atua como mensageiro, né, pessoal? Então o negativo transcreve o positivo faz o negativo e faz também proteínas. Aqui ele tem que fazer o negativo para poder fazer o positivo, tá? Já atuando como mensageiro, traduzindo. Portanto, essa é a grande diferença. Agora, o retrovírus. O grande retrovírus. Pessoal, o segredo é o retrovírus. Cuidado, o retrovírus eu fiz aqui, o vírus do HIV. Então, vou imaginar assim, ó. Esse vírus aqui está acompanhando lá, né? Ah, no final dessa aula fique. Não vai embora. Fique até o final que eu vou te mostrar uma animação linda desse retrovírus. Como é todo o esqueminha. Só que aqui a dependência, pessoal, é de uma enzima. É de uma enzima. Essa é aquela enzima transcriptase reversa. Essa é a transcriptase que as medicações evitam, que apareceu pouco tempo no Enem. Tá? Aí os inibidores de transcriptases, de transcrição reversa. Então essa transcriptase, e aqui, porque o vírus do HIV, ele tem 2 filamentos de RNA, eu só estou mostrando um aqui, tá? Em verdinho. Agora estou colocando em pezinho aqui para você poder entender melhor até. Ó, essa transcriptase, ela faz um movimento, tanto é que tem que inibir esse movimento aqui com medicação antirretroviral. Um dos medicamentos é o AZT, né? Que inibe o movimento dessa enzima. Pessoal, inibiu essa enzima, ele não vai fazer DNA. A transcrição é o contrário, vocês têm que sair dessa aula entendendo que ele fez RNA, mas a transcrição é DNA para fazer RNA é a transcrição, tá? Só que agora é reversa, então ele consegue fazer o quê? DNA a partir de um RNA. Como é feito isso, professor? Da seguinte maneira, pessoal, ó, quando essa enzima aqui está fazendo um movimento, imagine aqui, ó, se fosse a base adenina, se fosse aqui guanina, se fosse aqui citosina, uracila, não tem timina, né? Pessoal, vai se formando uma cadeia do que afinal vai pareando ali, ó, timina, citosina, guanina, tá? Então você tem que imaginar que aqui são bases complementares, timina, citosina, guanina e assim por diante. Isso se essa cadeia aqui que eu fiz em verdinho, ó, se essa cadeia é a de RNA, que cadeia seria agora essa aqui? Essa já é uma cadeia de DNA e fique até o final para eu te mostrar a animação bacana sobre isso. Daí se ele fez um DNA, ele pode fazer o outro, né? Outro porque emparelha, ou seja, o pareamento de bases complementares acontece, né? Se aqui é timina, aqui é adenina. Se aqui é citosina, aqui é guanina. Se aqui é guanina, aqui é citosina. As bases complementares que você deve estar lembrado. Então agora ele conseguiu o DNA. Pessoal, agora vamos dar uma resumida rápida aqui. Esse DNA ele vai se integrar ao DNA celular, tá? Por ação de uma enzima integrase. Então olha aqui, ó, esse DNA agora é o quê? O DNA do HIV. Mas ele quer fazer o mensageiro, né, pessoal? Pois é. Aí é que tá. Esse DNA vai se integrar ao DNA. Então, imagine assim, ó. Esse é o DNA viral. Deixa eu apagar aqui. Esse é o DNAzinho viral, tá? Beleza. Ele vai se integrar ao DNA da célula e fica por um tempo lá dentro do núcleo. A partir do momento que ele está em ação, você tem que imaginar que esse DNA agora vai transcrever RNA e o RNA que interessa é o código dele, é o mensageiro, tá? Com o RNA mensageiro, porque esse RNA não atuava como mensageiro, não é positivo. Esse é um retrovírus, hein, pessoal? Vírus de RNA que faz a transcrição reversa. Com o DNA agora ele transcreve o que ele quis, especialmente o RNA mensageiro, né? E daí, pessoal, ele vai fazer o quê? A tradução em proteínas. A tradução em proteínas. Ele vai começar fazendo o seu capsídeo e quando ele chega na membrana da célula, próxima da membrana, ele vai pegar o material aqui, ó. Imagine que aqui está o capsídeo, tá? Aqui o capsídeo, o material da membrana vai ajudar a formar um envelope. Esta é a transcrição reversa. Entrou, então, lembrando, entrou positivo, saiu positivo. O SARS-CoV-2 é positivo, o dengue é positivo. Isso aparece muito em vestibulares. Então negativo sai negativo, mas tem que fazer positivo que funciona como mensageiro.
E o retrovírus é outra história, pessoal. É um vírus de RNA, nem todo vírus de RNA é retrovírus. O retrovírus tem que ser de RNA, mas que ele tem uma enzima especial chamada transcriptase reversa, porque ele faz a transcrição ao contrário, a transcrição reversa, certo? Veja a animação do vírus HIV atuando nas células. Acompanhe. Então vejam, os vírus HIV são esses vírusinhos em azul e esta é a célula, olha aqui, ó, a membrana plasmática da célula CD4, o linfócito T4. Vejam a substância CD4 de encaixe perfeito com o antígeno viral. Essa do antígeno viral é a GP120. Aí a penetração do capsídeo viral aconteceu. Esse capsídeo vai se abrir, como vocês estão vendo agora, liberando as duas moléculas de RNA, em rosa, em verdinho a transcriptase reversa. Olha o movimento dela aqui, ó. Opa, pronto, permitiu a formação da cadeia de DNA amarela. Nova cadeia de DNA, dupla hélice do DNA. Esse DNA agora, viral, se integra pela enzima integrase ao DNA celular. E o que vocês estão vendo agora é a montagem, já é uma animação, obviamente, é a montagem da proteína, das proteínas do vírus. Aqui o código genético agindo, consequentemente as enzimas virais e proteínas, essa enzima laranjadinha aqui é a protease. A protease ela corta, quando a proteína grande é feita, nas proteínas menores do vírus. Então o vírus está sendo montado. Esta é a fábrica de novos vírus, a célula hospedeira funcionando como uma fábrica. Replicação viral, a reprodução por montagem que a gente diz. Pronto, na saída desse material todo, ele pega parte da membrana ali plasmática para servir de envelope para os novos vírus que saem para parasitar outras células. Então esse foi o ciclo de um retrovírus, o vírus HIV. Grande abraço. Então, pessoal, vocês viram que interessante a replicação do vírus HIV, um retrovírus. Eu estou aqui para finalizar a aula, o quadro já está parcialmente apagado. Então eu gostaria de ajudá-los nessas novas aulas. Curtam o nosso canal, se inscrevam, deem um like, assistam os outros vídeos também. Pretendo montar várias aulas boas para vocês poderem estudar nesse período de quarentena e também pós-quarentena. Essa quarentena, essa pandemia, logo logo deve passar. É o que esperamos. Um grande abraço a todos, conte conosco, o professor Augusto estará sempre ao seu lado. Tchau, tchau!